Podcast. Nascida em Capelinha, no Vale do Jequitinhonha, interior de Minas Gerais, a Beatriz Carlos se formou em produção fonográfica na FATEC de Tatuí. Há 5 anos em São Paulo, ela já atuou em estúdios com produção de eventos e atualmente trabalha no desenvolvimento de artistas na plataforma multinacional OneRPM. A Bia é apaixonada por music business, produção musical, e ela palestrou em vários circuitos musicais pelo Brasil, entre eles o Trends Brasil Conference e a OneRPM Academy. Então, seja muito bem-vinda ao Palco Ensina, Bia. Hoje nós vamos falar de um tema fundamental para os artistas, que é como fazer um pitch certeiro. Você que tem vontade de entrar naquela playlist editorial tão sonhada, esse é o seu momento. Então, para aquecer a nossa conversa, explica para quem não sabe, eu só tenho aquela noção muito básica, o que é um pitch e para que ele serve, Bia? Muito prazer, Rafa. Muito obrigada pelo convite. Tenho um carinho enorme pelo palco, então é um prazer estar aqui podendo compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. E o pitch é nada mais, nada menos, se eu pudesse descrever em uma palavra ou em uma frase, é se vender, né? Saber se vender. E nós, no meio artístico, né, sempre tem um pouco de resistência quanto a essa palavra, né, de se vender, porque é a minha arte, não quero transformar em um produto, mas fato é que se você está comercializando a sua música, se você está colocando ela nas plataformas digitais, então ela já é um produto, né? E ela é um de vários produtos que um artista pode gerar. Então o pitch é um processo que você apresenta a sua música para os editores, né, que são aquelas pessoas ali que definem em quais playlists a sua música vai entrar, se ela vai entrar ou não, né? Então o pitch é esse processo de vender, de convencê-los que eles devem colocar sim a sua música ali em uma playlist. Então, resumidamente, seria isso, né? Sim, e nós abrimos nossa caixinha de perguntas no Instagram e o que mais teve foi: nossa, já fiz vários pitches, a dica que eu quero é como acertar, o que eu faço? Tem a receita, eu só queria que minha música entrasse numa playlist. Então, assim, a pergunta agora seria: o que é relevante, então, colocar num pitch para ele ser certeiro para chegar numa playlist editorial, por exemplo? Olha, quando você vai fazer o pitch, né, existem algumas informações que você tem que colocar ali. Então ele não é simples, ele não é falado, né? Muita gente acha que você vai ter oportunidade de conversar com o editor, então não. Você faz ele através de uma plataforma chamada Spotify for Artists. Hoje, o Spotify é a única plataforma que permite que os artistas tenham esse acesso mais próximo com os editores, né? Então, de você enviar ali o seu texto, a gente fala que é o release, só que é diferente do release da imprensa, né? Porque o release da imprensa você ele é mais longo, então você consegue falar um pouco mais do projeto, enfim, de videoclipe, de quem fez, de quem está por trás. Agora, esse pitch para o Spotify, ele tem que ser mais objetivo, né? Então você tem que entender que o editor nunca ouviu falar de você, né? Ele vai ouvir sua música, mas para além da música, o que é importante ele saber, né? Então, por exemplo, se você já é um artista que faz shows, agora a gente está na pandemia, mas com essa volta dos shows, você já tem show marcado, você já fez parte de algum projeto importante que envolve outras mídias que não seja só o digital, porque é uma relação ganha-ganha, né? E em uma relação ganha-ganha, a gente tem que entender que você também tem que ser interessante para o Spotify, e não só ele para você, porque estar em uma playlist do Spotify é maravilhoso, né? Mas no dia que você sair dessa playlist, você vai ter audiência ali para segurar. Então, assim, eles querem entender se você tem de fato uma audiência que também vai ser relevante para eles, né? Então, por exemplo, se você tem um público que te acompanha, que talvez não esteja ali nas playlists do Spotify ainda, e eles te colocando em uma playlist, esse público vai passar a ouvir suas músicas dentro das playlists. Então, nesse processo de fazer o pitch, né, lá dentro da plataforma, você vai colocar os instrumentos da sua que você utilizou na sua música, você vai colocar no máximo 3 gêneros musicais, né? Então você pode colocar até 3, se você quiser colocar um, pode, então tem que ser no mínimo 1, no máximo até 3. Eu recomendo que coloque apenas o que é, porque tem muita gente que quer encher, é igual hashtag, sabe, Instagram, então as pessoas vão colocando qualquer coisa, marcando qualquer coisa. Não, o ideal é colocar de fato o que é a sua música, né? E tem bastante variações, assim, e principalmente ali na parte de moods também eu acho importante marcar. Tem algumas dessas opções, vai estar lá aparecendo como opcional. Só que, assim, opcional ou não, marque, porque é um filtro, né? É para o editor entender quem é você, de onde você veio, quais são os instrumentos, né? Então, eu sempre dou um exemplo. Tem várias playlists que não são específicas de gênero musical. São playlists de moods, playlists funcionais. Então, às vezes, tem uma playlist lá, tipo, para relaxar o som de sopros, por exemplo.
E aí sua música é um pop, mas ela usa sopro. Então, pô, é interessante você marcar ali que tem um saxofone, um trompete, colocar os instrumentos para o editor entender quais outros caminhos possíveis, que não só as playlists específicas do gênero, né? E aí, depois que você preenche todas essas informações, você vai ter o texto, né? Então, esse texto que são só 500 caracteres, e todo mundo fica, meu Deus, o que eu falo em 500 caracteres? Mas, assim, é super suficiente. Não precisa mais que isso, sabe? Porque, de fato, não é para você ficar enchendo, é para você colocar os pontos mais importantes. Então, se você nunca fez o pitch, é interessante que você se apresente, né? Então, quem é você como artista? Oh, sou um artista de tal lugar que faz um pop leve com elementos de rap. Sou um artista sertanejo com inspirações no country. Então, assim, é você explicar quem você é, se você já teve um passado, por exemplo, na One a gente recebe muito artista que está entrando nessa carreira como intérprete hoje, mas que já compôs para grandes nomes. Então a gente coloca, olha, compositor dos hits tal e tal, né? Então porque o editor ele precisa entender que você tem uma vida fora do digital. Todo mundo no digital, quando começa com o primeiro lançamento, está começando do zero. Não importa que você já compôs para Marília Mendonça, que você já tocou no Rock in Rio com fulano de tal, se você nunca lançou uma música, você está começando do zero. E esse processo ele é meritocrático nesse sentido, de que se você fizer esse processo, eles vão ler, se você não fizer, eles não vão ler. Então eles não vão te adicionar numa playlist se você não fizer esse processo. Então, assim, é muito importante escrever ali, de fato, o que está acontecendo na sua carreira. E assim, sempre nessa relação ganha-ganha. Tem muita gente, Rafa, que, por exemplo, fala muito do clipe. Só que quando você fala do clipe, você está falando de um produto que vai ser vinculado no YouTube, não tem nada a ver com Spotify. Então é como se você estivesse falando do Spotify, você não tem importância para mim, eu estou aqui falando só do meu clipe do YouTube. Então tem que tomar cuidado, tem que deixar muito claro como que vai ser benéfico também para o Spotify. Então falar ali, deixar claro o mood da sua música, para que eles possam entender qual a função da sua música. A gente precisa entender que toda música tem uma função, as playlists são baseadas nisso. Deixar claro de onde você veio, onde você quer chegar, e seu planejamento, porque o que mais, assim, o que o editor, que mais importa para ele vai ser sempre qual que é o projeto. Essa é uma música que faz parte de uma série de singles? Esse é um single que vai estar dentro de um álbum? Tá, nesse álbum vai ter algum investimento? Vai ter alguma participação especial no meio desse caminho? E assim, eu vejo, acontece demais de bandas que vêm lançam lá durante 4 meses, no 5º mês, que é o álbum, aí pega uma playlist editorial. Mas não quer dizer que não fez o pitch nesses passados, mas foi contando. Olha, essa música faz parte de um projeto tal, esse é o primeiro single, putz, esse é o segundo single, a gente está contando com assessoria de imprensa, está tendo um investimento lá de R$1.000, R$100, R$50, direcionando as pessoas para o Spotify. Então é importante você deixar claro ali o que você está fazendo para esse lançamento, que também possa ser benéfico para o Spotify, né? E você falou desse caso do EP ou de um CD, uma banda que vai, por exemplo, lançar esse EP e vai soltar as músicas, os singles aos poucos. É interessante fazer pitch para todas as músicas ou quando tiver o álbum cheio faz o pitch? Qual seria o caminho? Sempre para todas, porque como esse processo ele vai acontecer apenas quando você tiver um lançamento, né? E isso é muito importante. Esse processo você não pode fazer para as músicas já lançadas, só para novas músicas. E você só vai poder fazer de uma música por vez, então é importante fazer de todas. E eu chamo de storytelling do pitch, né? Que é você contar a sua história ali em vários. Então eu recomendo até para os artistas que têm um EP, um álbum para ser lançado, escrever o texto um embaixo do outro, né? Entender se você está falando a mesma coisa, se de fato você está contando uma história. Do ponto de vista de alguém que não te conhece. Até massa você apresentar para alguém ali que não sabe sobre o seu projeto, para ver se ficou claro. Então, porque assim, são poucos caracteres, você precisa ser o mais claro possível. Então, o que eu recomendo é dividir os lançamentos, no caso de um álbum de EP, dividir em mais singles, para que você tenha oportunidade de que todos entrem em playlists, ou que não entrem, mas que você tenha oportunidade de falar sobre aquele projeto, né? Igual no caso da banda que eu falei agora, eles fizeram 4 lançamentos, no 5º foi o álbum completo, então eles fizeram 5 pitches. Porque no lançamento do álbum, você pode escolher uma faixa foco para fazer. Mesmo que tenha outras ali não lançadas, e aí esse é outro ponto importante, você não vai poder fazer de todas, você vai ter que escolher apenas uma. Porque para as plataformas digitais, mesmo que você lance um álbum com 50 faixas, é um produto só. Eles vão escolher uma música só para trabalhar. Então por isso que é importante aí dividir o lançamento em mais. Ah, mas eu quero, meu sonho é lançar um álbum, beleza. A gente não está falando aqui que o álbum acabou, não é isso. Mas é que como uma forma de buscar mais público, expandir, não é nem só pela playlist em si, sabe? Mas às vezes você vai lançar um álbum e as pessoas não vão estar ali ouvindo o álbum inteiro. E se você lança single a single, vai causando curiosidade, né? As pessoas vão observando que, enfim, que você está fazendo um bom trabalho, que coisas legais estão surgindo e elas acabam
tendo mais vontade de chegar no álbum e ouvir ele inteiro, sabe? Faz mais sentido. É importante falar do pré-save no pitch? O pré-save depende, assim. Eu acho que mais do que falar no pitch é importante fazer um bom pré-save. Porque, assim, para quem não sabe, né, o pré-save é um link que quem se inscreve lá, faz o pré-save. Sei que é um processo às vezes complicado, porque você tem que lembrar lá o e-mail do Spotify, da sua Deezer, da Apple, enfim, a senha. Mas quando a pessoa finaliza o pré-save, ela passa a te seguir automaticamente e sua música já é salva em uma playlist daquele usuário ali que fez o pré-save. Então vamos supor que 1.000 pessoas fizeram o seu pré-save que não te seguiam. Poxa, você já está ganhando 1.000 seguidores a mais, né? E aí entra num outro ponto, é tudo interligado, porque quando você tem mais seguidores, mais chance de sua música entrar no release radar dessas pessoas. O Release Radar, que é o radar de novidades, é uma playlist algorítmica que, inclusive, você precisa fazer o pitch para entrar na Release Radar, senão hoje em dia você não entra mais. E aí tem o tempo mínimo até 7 dias. Tipo, se você fizer com 6 dias para o lançamento, já não entra na Release Radar. Mas é garantido que todo mundo que fizer até nesses 7 dias, nesse prazo máximo aí de 7 dias, você já vai entrar na Release Radar ali de quem te segue. Ou seja, fez um bom pré-save, conseguiu mais seguidores, fez o pitch com antecedência, você vai entrar ali em várias playlists algorítmicas de usuários novos que, geralmente, dependendo da playlist editorial, a playlist algorítmica ela dá mais play do que a própria editorial, sabe? Então, assim, eu acho que o pré-save, mais do que falar dele, é fazer um bom pré-save. Agora eu vou te dar um exemplo. Teve um artista que a gente fez um lançamento recente, que ele chama Douglas Lopes. E aí ele fez o lançamento no dia 22 de setembro, que era o início da primavera. E aí ele contou no texto ali, no release, né, do pitch, que ele iria dar para algumas pessoas de presente e enviar uma flor com um cartãozinho para ouvir a música, direcionando para o Spotify. Então, algo específico não das plataformas todas, mas do Spotify. O QR Code levava direto para o Spotify. Então, todo mundo, a maioria das pessoas, acho que foram os 10 primeiros, parece que fizeram o pré-save, ganharam aí esse presente. Era uma flor super bonita, era um girassol, né? Então, tipo, muito bonito, veio da floricultura, assim, ele fez contato com várias floriculturas ao redor do Brasil, e ele também enviou para influencers e para artistas que cantavam shot, porque a música era um shotzinho, apesar dele ser da MPB. Ele enviou para o Fala Mansa, Mariana Aidar, enviou para vários, que também postaram aquela fotinha ali com o QR Code do Spotify. Então, nesse caso, é interessante você contar, porque tem algo além, sabe? Então, assim, não só você tá fazendo um pré-save, como também tá divulgando isso de outras formas, e o Spotify tá ali vinculado, né? Veio até essa questão para a gente na caixa de perguntas, se é necessário falar, né, da estratégia de marketing do lançamento. Sem dúvida. É muito importante, porque é assim que o Spotify vai entender em que ponto até da carreira você está, sabe? Eu tinha até falado assim, não fale do clipe, mas não é no sentido de, tipo, não é que você não possa falar que tenha clipe ou contar um pouco da história, mas é que tem gente que só fala do clipe. Não dá aquela ênfase no clipe, né? Só conta a história do clipe. O clipe vai ser uma música que o clipe é assim, começa assada e fulano faz isso, descreve quase que o roteiro, sabe? Ali, tipo, e a música ficou em segundo plano. Exatamente. Então, nesse caso, se for ter clipe, fala, olha, vai ter um clipe dirigido por tal pessoa. Se a música teve uma produção de alguém renomado, coloca o nome do produtor. Então, tudo vai depender da relevância. Assim como o plano de marketing também. Se você vai fazer uma ação diferenciada como o Douglas fez, você precisa falar. Né? Já teve outras vezes, por exemplo, que a gente falou que marcou o horário de lançamento para 5 horas ou 19 horas, enfim, porque era o horário de pico do artista no Instagram e ele ia fazer uma live enviando as pessoas para o Spotify. Então é sempre isso, sempre focar ali na plataforma que você está fazendo. Da mesma forma que se você fosse fazer para o YouTube esse processo, você ia focar mais no YouTube, no que você vai fazer ali para dentro da plataforma. Sim, e você até comentou, né? Tipo, eu faço um pop leve e tudo. É uma boa jogada, né? Falar da playlist que você quer entrar, talvez colocar o nome ali da playlist no meio do seu texto. Olha, sempre com muito cuidado. Todo mundo pergunta, é porque eu recebo muito texto assim, música boa para playlist XYZ. Sim. E aí fica até meio grosseiro, né? Porque a gente tem que entender que o editor, cara, eu admiro muito o trabalho que eles fazem. É um trabalho super artístico também, né? Com certeza, aqui no palco a gente tem uma curadoria por trás e sabe todo o trabalho da equipe, de ouvir instrumentos, tem todo um estudo por trás, né? São pessoas que estudaram música, inclusive, e aí, né, já chegar indicando uma playlist não pode ser de muito bom tom. Exatamente, não é de bom tom. Então, assim, eu acho que se você de fato fez uma pesquisa, às vezes você achou uma playlist ali que tá até meio abandonada, que eles não editam muito, que você acha que sua música se encaixe, busca uma forma um pouco mais cuidadosa de colocar isso, né? Então, por exemplo, minha música é um pop leve, com elementos do rap,
para ouvir com os amigos e relaxar, então acredito que possa se encaixar em playlists como tal, tal e tal. Então você abre possibilidade, né? Você fez ali uma pesquisa, você viu onde sua música caberia, mas você deixa em aberto, porque vai que ele tem outra playlist que poderia se encaixar, sabe? Porque tem playlists que não são atualizadas sempre, né? Não... Então, assim, a única playlist que é sempre atualizada às sextas-feiras é a Novidades da Semana, que não tem como ela não ser atualizada. O resto pode ser que não vá ser atualizado sempre. Então, assim, cuidados, né, na hora de falar. E, como você mesmo já disse, tem essa preocupação, né? Do lado de quem está fazendo a curadoria, tem essa preocupação ali, inclusive do que tem na semana, enfim, de datas comemorativas. Então, existe sim esse cuidado, e acho que a gente tem que ter esse cuidado também, esse respeito, né? Sim, com certeza. Também tem que olhar o que está bombando no Brasil, né? O TikTok acaba influenciando muito, assim, o que está estourando e tudo. Tem todo o trabalho mesmo, respeito ao profissional, no fim das contas. Bia, fazer o pitch em inglês tem alguma diferença? É realmente para quem busca uma playlist internacional? Como seria? Então, não necessariamente você precisa fazer em inglês, porque, como eu falei naquele início do pitch, quando você vai preencher as informações, tem ali para você colocar de qual lugar você é. Então, tem a cidade natal e a cidade atual. Né? Então, se você colocou Brasil, seu pitch vai ser visto ali por editores brasileiros. Né? Então, eles não tem problema nenhum você deixar em português, eles não vão menosprezar o seu pitch por conta disso, sabe? Mas aquela ferramenta, ela está disponível para todos os editores, tá? Ela é global. Então, se você quiser, almeja aí ter uma carreira, já vá começando a fazendo isso agora, já deixa em inglês a partir do primeiro pitch, sabe? Porque isso é uma questão também de identidade, de deixar claro que você almeja isso. Tem uma banda que eu cuido na One, chama Urban Nights, eles só fazem pitch em inglês, porque eles só cantam em inglês. Então, apesar de colocarem certinho a cidade atual, eles moram no sul, cidade natal, deixa tudo da forma correta, eles fazem inglês porque eles almejam tocar em festivais fora. Então é questão de identidade mesmo, mas isso não vai interferir de sua música passar ou não, só porque ela está em português, tá? Mas como eu vejo globalmente é interessante, né? Porque vai que algum editor de lá tá buscando alguma música brasileira para inserir em alguma playlist e ver a sua ali em inglês, fica mais fácil dele entender o que está acontecendo. Esse caso mesmo que você disse, né, que tem bandas brasileiras que cantam em inglês, artistas solo e tudo, e querem chegar lá fora também. Não só em inglês, às vezes cantam em espanhol, outros idiomas, Exato. E o inglês acaba sendo essa língua universal aí que conecta com os outros editores. Exato. E aí é isso, se você, por exemplo, almeja um mercado mais latino, talvez você queira colocar até a sua cidade atual ali, né, mudar o país, por exemplo, deixar de colocar Brasil, colocar outro, porque você almeja esses lugares fora, escreve em espanhol, por exemplo, se você almeja, não precisa ser só em inglês necessariamente, mas o mercado que você almeja, né? Então, por exemplo, mas dá um exemplo, Portugal, né, que tem um português muito próximo do nosso, eu cuido de um artista que mora lá, eu sempre deixo em português Brasil, mesmo que tem pouca diferença, mas não necessariamente eu não envio em inglês, sabe? Poderia enviar em inglês. E ele entra em playlists de lá com frequência, assim. Então não interfere, sabe, nesse processo. Sim, outra dúvida que a gente recebeu aqui foi quantas músicas eu preciso ter lançado para fazer um pitch? O número de lançamentos importa? Então, como a gente falou no início, a primeira música que você for lançar, você já pode fazer o pitch, né? O que acontece é que quando é o primeiro lançamento, nunca teve um lançamento anterior, você não tem um perfil no Spotify criado ainda, então provavelmente você não vai conseguir fazer esse pitch por conta disso. Mas aí você pode conversar com sua distribuidora e eles conseguem enviar para você nesse primeiro. Porque para fazer o pitch você vai ter que ter acesso ao Spotify for Artists, então você vai ter que pedir essa verificação. E para pedir essa verificação você vai ter que ter um perfil criado, né? Então pelo menos uma música lançada. Mas a distribuidora, agregadora, ela já consegue fazer isso para você sim, inclusive te passar o URL que vai ser o oficial do seu perfil para que você peça até essa verificação antes mesmo do lançamento ali da sua música, né? Até mesmo para deixar, que aí é um outro ponto importante, né? Voltando ao assunto do que os editores querem saber, não só o que está ali no texto, mas também as informações que você deixa na sua plataforma. Então, a foto de perfil, uma foto de capa. A biografia, ela pode ser usada como extensão do pitch, sabe? Então, contar mais da sua história ali na biografia, falar desse projeto novo, deixar mais fotos ali na biografia, linkar as redes sociais. Então, eles vão analisar muito se você está usando as ferramentas do Spotify. Então, assim, isso conta demais mesmo. Usar todas as ferramentas, não só fazer o pitch. Então, o ideal é fazer o pitch para todas as músicas, mas também deixar a plataforma em dia. Sempre ir alterando ali com a sua identidade visual mesmo, né, do seu projeto.
Sim, esse é um ponto que a gente também sempre traz muito aqui no palco, né? Que também tem um espaço para o release das fotos, tem vários artistas que atualizam de acordo com as eras, né? Assim, que eles estão vivendo, e muda a cor e tudo, e faz total diferença, inclusive para entrar nas playlists aqui, as editoriais, sempre observado, né? O artista que está usando a plataforma e todos esses recursos que você fala. Não só subir música, né? Mas preencher um release, colocar foto, ter tudo atualizado, nome dos álbuns, tudo certinho, assim, faz toda a diferença. Ter bons materiais de divulgação, inclusive, né, até para as próprias redes sociais, para ter uma foto legal, ter todo esse cuidado, né, além daquele local ali, né, para deixar o áudio, ter todo esse cuidado com a carreira também, que às vezes a gente sente falta, né, de alguns artistas deixarem de lado o lado visual da coisa, assim. Exatamente. Às vezes a música é muito boa, mas não condiz com talvez com uma coisa simples, que é uma foto de perfil, sabe? Então, isso é muito importante manter atualizado, e não só no Spotify, em todas. O ideal é a mesma foto de perfil em todas as plataformas, no início, se possível, também no Instagram, no Twitter, no Facebook, porque como você está começando, as pessoas precisam te identificar fácil, né? E a melhor forma é deixar a mesma foto de perfil, nessa questão das eras, a mesma identidade em todos, para ficar mais fácil de identificar mesmo, né? Então, esse é um ponto extremamente relevante, que é usar as ferramentas de fato ali do Spotify, né? Não só troca de foto, capa, mas também tem aquela escolha do artista, que é o Artist Speak, que você deixa ali disponível, fica por 14 dias, a playlist oficial do artista, então você pode criar uma playlist e vincular ao seu perfil, por exemplo, minhas referências, o que eu gosto de ouvir, ou um compilado das suas músicas, aí você que escolhe, mas se você usa todas essas ferramentas, também é um ponto a mais aí para você conseguir uma playlist editorial. Falando das referências, outra pergunta que chegou pra gente foi: posso mencionar artistas ou bandas que fazem um som semelhante ao meu no pitch? Com certeza, já fiz pitches assim que passaram. Acho importante, principalmente quando você não tem muito o que falar em questão de marketing, mas você quer falar um pouco mais da sua atmosfera sonora, então acho super importante sim, até mesmo para você, porque não só para o pitch, mas também, por exemplo, para assessoria de imprensa, para um plano de carreira, eu sempre falo isso, né, essa questão do plano de carreira, é importante você entender quem você se assemelha, né, quais artistas relacionados você quer ter ali no Spotify, né, porque isso vai interferir em quais playlists você vai entrar, como é que a assessoria de imprensa vai te posicionar, né, como você quer, se você for atrás de uma playlist de usuário, por exemplo, pedir as pessoas para te adicionarem, em quais playlists você quer entrar, porque tudo isso interfere em quais artistas você se assemelha, você quer estar ali do lado, quer estar abrindo o show, então acho importante sim. Voltando um pouquinho da questão do texto, Bia, é um texto mais enxuto, né, pelos 500 caracteres. Mas uma dúvida que surgiu também da nossa caixa é sobre o tom, né? Eu devo ser mais frio e profissional ou eu posso recorrer a fazer um texto mais emotivo e sensível? As duas formas. Então, assim, os dois dão certo, já testei das duas formas. Não tem um jeito certo ou errado nesse sentido de fazer. Já vi bandas passando com pitch com uma linha só, uma frase super poética, assim, e conseguiram, sabe? Surpreendente. Surpreendente. Só que é óbvio que isso vem de todo um passado, né? Não foi o primeiro pitch que eles fizeram, eles vieram de toda uma trajetória apresentando. Não era uma banda desconhecida, era uma banda já conhecida pelos editores. Então aquela frase ali fez sentido dentro de um contexto que os editores já conheciam deles, que é uma banda mais alternativa, bem mais literal, assim, sabe? Mais poética, então fez sentido. Agora, se fosse o primeiro lançamento deles, talvez eles iam olhar aquilo e falar, cara, não entendi nada, sabe? Porque eles não conhecem o contexto da banda. Então eu acho que você pode ir variando. Talvez no primeiro ser mais técnico, explicar o projeto, aí no segundo variar um pouco mais, e no terceiro ser totalmente mais poético, porque aí eles já entenderam o projeto, né? Eles viram ali que eles têm acesso a tudo isso, né? Já viram ali que você fez os pitches, já leram seus textos. Então acho que você pode variar um pouco mais, mas se você está começando agora, eu acho bom você falar um pouco mais do planejamento, para eles entenderem que você não está simplesmente lançando uma música e vai embora. Porque é isso, né? Porque, como é que eu vou colocar na minha playlist uma pessoa, um mano que lançou uma música simplesmente uma vez e nunca mais voltou na minha plataforma? Então, se eu leio ali e vejo que ele tem 15 lançamentos programados, poxa, então ele está alimentando a minha plataforma. Então, eu vou dar atenção para esse cara que está trabalhando, que está subindo tudo com antecedência, né? É construir o histórico. Como você falou, tá usando os outros recursos da plataforma, não só subindo música, né? Igual outro ponto importante que falou, deixar o release escrito por lá. Então, mesmo que faça algo mais artístico, tem um mais formal ali no perfil, né, para consulta depois. E puxando ainda dentro dessa questão de estilo de escrita, a pergunta que veio: posso deixar transparecer que o artista, estou escrevendo o pitch, ou é mais interessante deixar em terceira pessoa? Ou isso não influencia no fim das contas?
Eu acho que se é você, dentro do seu perfil, o eu, né? Porque é você falando. Agora, se outra pessoa for fazer, porque você consegue dar acesso, né, para outras pessoas. Então, se sua distribuidora for fazer, se uma pessoa que trabalha com você for fazer, aí coloca em terceira pessoa só para não ficar estranho. Aí depende, é mais uma questão de quem vai fazer. A distribuidora que está fazendo, é você que está fazendo. Se for você, coloque o eu. Eu estou fazendo isso, tal, né? Sim. E o que não fazer de forma alguma, né? Que vem uma galera falando assim, nossa, já tentei várias vezes e não tá dando. Erro mais comum, assim, que você percebe aí ao longo da sua carreira, bobo, que a galera segue cometendo. Não subir com antecedência, fazer em cima da hora e não ter um projeto, não ter um planejamento. Porque a maioria dessas pessoas provavelmente lançou um single aqui, aí passou um tempo lançou outro, aí parou de lançar, depois veio lançou outro, aí vai lançar um álbum de uma vez. Então, assim, ter um projeto é extremamente importante e aliado ao projeto é antecedência. Não adianta você fazer o pitch com 3 dias de antecedência e achar que você vai entrar em algum lugar, porque nem na algorítmica você vai entrar, né? Você tem que ter pelo menos 7 dias aí, né? Mínimo. E só para vocês terem uma ideia, o que vai entrar na sexta-feira agora foi definido há 20 dias atrás, 15 dias atrás. Então, sempre 2 semanas. Então, poxa, faz o pitch com um mês de antecedência, né? Recentemente saiu uma matéria que são 20 mil músicas por dia no Spotify, está concorrendo com 20 mil músicas. Então, se você não fizer com antecedência, como é que o editor vai conseguir ouvir e ter tempo hábil ali para entender o seu projeto, né? E aí, também não adianta fazer com muita antecedência se você não tem um projeto, se você simplesmente está lançando uma música e nem sabe quando você vai lançar outra. Então, o maior erro é não ter um projeto e não fazer com antecedência. Também não adianta ter um ou outro, tem que ter os dois juntos. Que é antecedência, sempre fazer com o mínimo de... Eu gosto de 20 dias, sempre faço com 20. Acho que é o ideal. Então, fazer com 20 dias quer dizer que você tem que subir na sua agregadora com no mínimo 25 antes, né, para ser aprovado, para chegar ali no sistema. Então, vamos pensar em 25 dias do upload, 20 dias de fazer o pitch. E o projeto. Então, se você já tem 6 músicas gravadas, sobe todas já, porque vai ficar no sistema deles. Eles estão vendo que você, de fato, vai fazer esses lançamentos no dia que você está falando que vai fazer. Porque esse também, às vezes, se você só falar que esse é o primeiro de 6 singles, ele não sabe se vai ser mesmo, não tem ali no sistema, então já sobe tudo, faz tudo com antecedência. A antecedência é primordial e é o que mata qualquer artista quando não tem, assim, não só para playlist, né, para rede social, para tudo. As pessoas acham que o pré-lançamento é a época de começar a planejar, não, o pré-lançamento já é ação, tem pré-lançamento, lançamento e pós. Esse pré-lançamento aqui já é, as coisas estão prontas e você só vai começar a postar nas redes e fazer ação efetiva. Não é começar a pensar em criar, como é que eu vou fazer isso, né? Putz, como é que eu poderia divulgar? Não. Faz uma pré da pré, sabe? Entende com quais artistas você quer estar relacionado, quais playlists você quer estar, quanto de investimento você tem para colocar, onde que você vai divulgar isso, que não seja só na rede social, se você vai fazer alguma ação offline. Então é muito importante a antecedência para tudo. E nesse caso aqui, como a gente está falando do pitch, dessa venda, também é muito importante. Sim, é o que a gente mais percebe, é justamente isso de pecar no planejamento de tudo. Porque uma coisa atrasada vai atrasar o resto do planejamento inteiro, no fim das contas. E aí não sai pitch, não sai redes sociais, quando a música tá subindo, tá rodando, não tem play a minha música, mas cadê o lançamento, o planejamento do lançamento? Não teve, né? Não teve. Passou nem essa ideia, assim. E assim, a questão de antecedência também, tem que ter uma recorrência, né, para além da antecedência. Tem o algoritmo, né, como é que funciona a plataforma em si, o sistema de tecnologia do Spotify? A cada 28 dias, ele vai virando ali os ouvintes mensais, então vão caindo. Então, se eu dei um play hoje na música da Rafa, e eu não voltei mais a dar play na música da Rafa, daqui 28 dias eu saio de ouvinte mensal. Se eu dei um play amanhã, se eu escutei hoje, escutei amanhã, vai sempre contando 28 dias a partir do seu último play, a partir do último dia que você ouviu aquele artista. Se você não voltar mais a ouvir, você vai caindo. Então, é importante também ter uma constância, porque às vezes você lança uma música e demora 4 meses para lançar outra, as pessoas não vão ficar voltando e ouvindo, né? Porque já é algo passado. Infelizmente, a música se tornou muito efêmera também nesse momento hoje que a gente vive, né? Então, ou você vai ter que ter uma frequência de trabalho muito grande, trabalhar muito essa música, que é super possível, porque no mundo são 7 bilhões de pessoas, então tem muita gente aí para ouvir sua música, só no Brasil 200 milhões, né? Então dá sim para divulgar essa música, mas assim, eu sei que é difícil também tentar sair da sua zona de conforto, sabe? Porque às vezes você está falando sempre para as mesmas pessoas, isso tem que tomar cuidado, né? Porque
número não é o que vai fazer você entrar numa playlist. Tá? Isso aí é um outro ponto. As pessoas pensam, não é preciso ter grande? Não. Já teve artista meu que com 50 ouvintes mensais entrou em playlist oficial. O número não é uma questão, mas é mais como é que você está direcionando a sua carreira. Só que faz a diferença, no final das contas, o número para você mesmo, para você expandir ali, você começar a ganhar dinheiro com isso. Então, acho importante fugir também dessa zona e não ficar focado só em quem te segue, sabe? Não é fácil, é um trabalho de formiga, mas a curva é sempre exponencial. Um mostra para 5, que mostra para 15, que mostra para 20, então essa nunca é 1 para 1, sabe? Então, isso que é o mais interessante, né? E Bia, você tem alguma assim, dica de ouro para o artista se planejar, apostar no pitch, fazer tudo certinho? Eu acho que é o planejamento de carreira antes do planejamento de lançamento. Porque geralmente as pessoas já pensam no lançamento, mas você tem que planejar a sua carreira. Quem você é hoje, onde você está, como artista, não estou falando pessoal, porque também você pode fazer um planejamento pessoal, que é muito importante também os artistas se desenvolverem pessoalmente, né? Um desenvolvimento pessoal é extremamente importante. Mas como artista, onde você está hoje, e aí eu sempre digo, onde você quer estar daqui 2 anos, curto prazo, médio prazo, 5 anos, e a longo prazo, 10 anos. Sei que parece chato, mas é super importante pensar nisso. Assim, trabalhando esses 5 anos com música, eu sei que isso é a prova viva de que funciona, sabe? O artista entender, poxa, em 2 anos eu quero estar abrindo o show de tal artista no festival tal. Ah, quero estar abrindo o show do Xamã no Festival de Rap do Rio de Janeiro, por exemplo. Tá, então para eu fazer isso, em quais lugares eu tenho que estar aparecendo? Em quais playlists o Xamã aparece? Que eu tenho que aparecer também para eles me chamarem para tocar nesse festival? Em quais veículos midiáticos, né, de assessoria de imprensa ali, de blogs, portais, jornais, ele saiu, que eu também tenho que sair. Então, eu gosto sempre de pensar qual que é o artista que eu quero estar ali do lado, o que ele fez para chegar até ali. Porque você vai ter que caminhar. Não existe uma fórmula, mas existe um caminho. Porque se alguém chegou, você consegue. Alguém já desbravou o mato, né? Só você ver agora. Então, eu gosto sempre de pegar esses artistas e voltar na carreira deles, sabe? Então, eu faço esse exercício com os novos artistas que eu desenvolvo, que é onde você quer chegar em 2 anos, tá? Vamos ver quem chegou lá e vamos fazer uns passos para trás para a gente entender? Em quais playlists de usuários eles estão? O que eles fizeram de ação legal que a gente pode fazer também? Não é copiar, mas tem que ter referência. Não adianta. Se alguém já fez, cara, você precisa analisar ali e ver o que essa pessoa fez e fazer também, sabe? Porque playlist não sustenta a carreira. Se você sair de todas as playlists que você tá hoje, você sustenta a sua carreira? Então, assim, eu acho que a dica de ouro é a playlist não pode ser seu objetivo de vida. Foque no seu planejamento de carreira, onde você quer estar, sabe? E também é um assunto delicado na música, eu sei, mas quanto você quer ganhar por mês? Poxa, se eu ganhar 10 mil reais por mês, eu tô feliz. Se eu ganhar 20 mil reais, eu tô feliz. Não, se eu ganhar 3 mil, eu tô feliz. Porque você começa a entender um pouco mais de números, entender quanto que você precisa lançar por ano, pra você começar a atingir esse valor, entendeu? Analisar lá na sua distribuidora, na OneRPM tem um relatório ótimo, inclusive, que você consegue ver qual o valor do play, em qual loja, em qual país. Poxa, meu play vale tanto. Então eu preciso lançar 20 músicas por ano para conseguir ter uma renda de 3 mil dólares por mês, por exemplo. Então começar a analisar números também, sabe? O artista não pode ser só artístico, porque a gente está falando aqui também de sobrevivência, né? De ganhar dinheiro com isso. E isso faz tudo parte do planejamento de carreira, né? Onde você quer chegar, quais artistas você quer estar perto, onde você quer estar a curto, médio e longo prazo, qual que é o valor do seu play hoje, quantas músicas você tem que lançar para atingir aí esse retorno financeiro que você quer ter por mês. Isso vai muito além de só compor uma música, de só lançar uma música, né? E também a grana, né? Fazer aquela separação para profissionalização do artista mesmo, né? Fazer curso, aprender um instrumento, gravar um clipe, gravar uma música, tudo isso envolve dinheiro, né? No fim das contas. Então, separar parte dessa grana para investir em si mesmo, para chegar nesse objetivo final. Igual você falou, né? A playlist, né? Não sustenta a carreira e tudo. Ela é parte do caminho, né? Enxergar, entrar numa playlist, fazer um bom pitch, e todo esse trabalho como parte do caminho para chegar nesse objetivo a longo prazo, né? Que você falou de, quero tocar com o Xamã e tal, quero estar num feat com o cara. Então, né, olhar essa grana também que você vai receber para se profissionalizar. E entrando nesse campo da profissionalização, você tem um curso, né, Bia? Justamente sobre o que a gente está aqui abordando hoje. Estamos só pincelando porque é bem mais profundo a história do pitch e tudo. E queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre e avisar para a galera também, ficar de olho nas suas redes sociais, nas redes sociais do Palco MP3, @Palco MP3. A gente está aí com parceria com a Bia. Então, logo menos vocês vão ter notícia disso por aí.
com vantagens, benefícios para vocês e investir em profissionalização, entender o pitch, entender como funciona o planejamento, investir na sua carreira para chegar nesse objetivo a longo prazo, porque, como a Bia falou, que é formiguinha mesmo, construindo aos poucos, fazendo as parcerias, se profissionalizando. Então, eu queria que você contasse um pouquinho do seu curso para a gente, Bia. Mas, então, eu montei esse curso porque eu via muita gente lançando cursos assim, como entrar em uma playlist. Aprenda a entrar em uma playlist e fazer uma carreira de sucesso, vinculando sempre a playlist ao sucesso. Então, eu fiz um curso chamado Em Busca do Pitch Perfeito. Porque não é só o pitch da playlist, mas de saber se vender mesmo para o seu público, para a distribuidora, né, para o seu contratante. Então, ele chama Em Busca do Pitch Perfeito porque a gente está sempre em busca, não existe essa perfeição, né? E a playlist é a forma de consumo hoje, eu falo muito isso no curso. A playlist é a forma que nós usamos para consumir música hoje, mas se amanhã mudar, você vai estar preparado? Você planejou a sua carreira de fato? Então, o curso é dividido em 3 módulos, né? O primeiro módulo, ele é focado mais nessa questão do planejamento de carreira e no planejamento de lançamentos, de uma forma bem direta, curta, sem enrolação, para os artistas colocarem de fato a mão na massa. O segundo módulo é focado na escrita do pitch, e aí eu coloco algumas técnicas, porque eu acho importante, sim, ter técnicas para escrever, porque nem todo mundo nasceu sabendo escrever um pitch, então eu desenvolvi mais ou menos, lá vocês vão encontrar umas 4 a 6 técnicas assim de escrita mesmo, como fazer um storytelling, né, como usar a descrição das playlists a seu favor para escrever o pitch. E o terceiro módulo é o Pega a Visão, que é entrevistas com pessoas da área. Então a gente vai ter um módulo para quem nunca lançou, um vídeo para quem nunca lançou uma música nas plataformas, e eu fiz uma mentoria ao vivo com uma banda, assim, que não tinha ideia do que era pitch, então fui explicando tudo para eles e testando os métodos desses 2 primeiros módulos com eles. E aí eu trouxe também um artista e um dono de selo que começou comigo do zero, e hoje eles estão aí batendo 100 mil ouvintes mensais, 200 mil ouvintes mensais, para eles explicarem como é que foi para eles implementar aí esse modelo que eu trago no curso na carreira deles, né, e que de fato deu certo. Então eu só estou fazendo isso porque eu estou trabalhando nessa há 5 anos, então eu sei que existe um caminho, não é uma fórmula, mas existe sim uma forma de você entrar, sabe? Comprovadamente, porque tem bandas que nunca tinham lançado nada, fazendo planejamento, fazendo com antecedência, no lançamento do álbum pegou, tem outras que antes mesmo, na terceira música já entrou em uma playlist, então se a gente fala de datas, fala sobre as melhores práticas, que tudo isso vai te ajudar aí no pitch, que não seja simplesmente só o texto ali que você vai enviar, né? Sim, que nem você falou, a venda assim, se não tá só na playlist, tá para negociar uma casa de show, tá para negociar um vídeo, um clipe com todo mundo ali. O artista negocia o tempo todo, né? Igual você falou, não é só viver da arte. É ser vendedor mesmo, e tem que tirar esse estereótipo de ser vendedor é ruim, que venda é chato, não é a venda que é chata, são os vendedores que são ruins e que fica chato pra gente, a pessoa vai te vender um negócio e ela é inconveniente, você tem que aprender a ser o oposto, a não ser inconveniente, você tem que aprender a ser de uma forma que as pessoas queiram comprar, mesmo, sabe, tipo assim, elas queiram aquilo ali porque você vende muito bem, porque você sabe falar, sabe vender o seu produto, e você tem que conhecer o seu produto, você que compôs, você que tá lançando, você que gravou, sabe, então se você não conhecer, quem vai saber vender por você? Então, assim, eu sou muito a favor do artista de fato saber vender, entender tudo da carreira dele. Você falou de fazer cursos, eu faço curso, tipo, no mínimo uns 2 cursos por mês, assim, eu amo, tô lendo livro, no mínimo um livro a cada 2 meses, e, tipo, invisto meu dinheiro nisso mesmo, porque só o que você leva é conhecimento, sabe? O resto fica aqui. Então é muito importante você estar. E conhecimento nunca é demais. Nunca Sempre é tá demais. atualizado, né, Bia? Que é super importante nesse meio musical. E tá tudo muito efêmero, mudando muito rápido, né? Uma hora é Facebook que bomba, outra hora é Instagram, outra hora é TikTok, aí Kawaii, agora tem Thriller, muita coisa ao mesmo tempo acontecendo. E aí, esse Em Busca do Pitch Perfeito é para te mostrar que você tem que entender onde você quer chegar, independente de todas essas plataformas que estão surgindo hoje. Porque a sua carreira não acaba porque as plataformas acabam, né? Imagina, a sua carreira não pode acabar, porque se o Instagram acabar, você quer achar outra forma de divulgar, né? E música, é fato, eu falo muito isso no curso. A música, é certo que o consumo vai continuar. As pessoas consumem desde antes de as gravações existirem, sabe? Desde antes do gramofone, as pessoas já consumiam música. E isso é um fato. Então, como é que você vai fazer para levar sua música para mais pessoas? Mas, obviamente, no curso a gente explica aí como, né, tentar entrar nas tão sonhadas playlists, tem um módulo só para isso. Então, assim, tem destrinchando lá, decompondo o lançamento, para ficar mais fácil das pessoas conseguirem alcançar esse desejo aí. Então, fica aí, galera. Todo mundo de olho aí nas redes sociais da Bia. Qual que é a sua arroba, Bia?
é @BiaSong, SONG15. Pode ficar lá de olho que eu vou postar. E o Palco MP3 também, enfim, a gente está com a parceria massa. E aí vocês vão conseguir comprar esse curso. E tem bônus também, para além dos módulos, né? A gente está pensando em algumas outras coisas, então vai ser bem legal. E, obviamente, se tiverem dúvidas, pode me enviar lá no meu Instagram também, que eu respondo todo mundo. Às vezes eu demoro, mas respondo. A gente também está aí à disposição nas redes sociais, @palcomp3, para trocar essa ideia com vocês também. Dúvidas sobre o curso da Bia, a gente encaminha para ela, responde. Então, estamos fechadíssimos aí para vocês aprenderem sobre pitch, não só para playlist, mas para a vida mesmo, para a carreira, e investir bastante nisso e decolar na música, que é isso que a gente quer. É isso aí. E muito obrigada pela oportunidade, enfim, por estar aqui compartilhando com vocês. E se atualizem. Lá no Spotify tem vários artigos incríveis. A plataforma do Spotify atualizou recentemente, colocaram mais uma aba lá de analíticos. Então é muito importante estar sempre se atualizando e lendo. Tem gente que fala, mas os artigos do Spotify são em inglês, eu não falo inglês, joga no Google Tradutor, não tem problema. O importante é você conseguir captar aquela mensagem ali. Tem vários artigos de editores falando que eles gostam de ler, porque para cada editor também, para cada gênero musical tem uma especificidade, né? Então é importante você estar de olho ali nos artigos do seu gênero, para você ir entendendo como é que está o mercado e, mais uma vez, aprender a se vender da melhor forma possível. Sim, ficar de olho no que as pessoas, os artistas que você curte estão fazendo, né? Que está bombando e tudo, sempre ficar ligado nisso. E até em estilos que você não curte muito, que com certeza dá para tirar algo dali. E, Bia, você falou da questão dos artigos, também no blog do Palco MP3 a gente tem vários artigos em português, a galera que tiver dificuldade aí, falando sobre carreira, dicas, sobre pitch, sobre imagem pessoal, sobre produção em home studio, então dúvidas assim sobre música, a gente tem uma série de artigos por lá, no Instagram também, toda semana a gente tem um quadro com dicas semanais, então só ficar de olho por lá também, que estamos aí para dar esse suporte. Se não encontrou uma matéria no blog, manda mensagem para a gente, que a gente corre atrás e desembola para vocês. Muito obrigada, Bia, foi um prazer te receber aqui hoje, espero que a galera curta bastante essa conversa sobre pitch e que vão para o curso também, né, se profissionalizar e crescer cada vez mais na música. Muito obrigada. Muito obrigada, Rafa. Muito obrigada, Palco MP3. E, como eu sempre digo, simbora em busca do pitch perfeito, porque a gente está sempre em busca aí nessa corrida, né, por alcançar nossos sonhos, e se vender vai ajudar muito vocês, saber se vender. Então, muito obrigada e qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu, galera. Obrigadão, Bia. Até a próxima, gente. Acompanhe o podcast do Palco MP3 no YouTube, nas plataformas digitais, e nos siga nas redes sociais também. @Palco MP3. Até a próxima. Tchauzinho. Palco Ensina Podcast.